Guilherme, por favor, minha querida. Essa colinha aqui para ele. De antemão, Guilherme, eu queria te pedir para você abrir, já deixar aberto, 1 Timóteo 4, versículo 1, 2. 1 Timóteo 4, 1, 2. Vou começar lendo esse primeiro texto da palavra de Deus. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: domingo passado, nosso apóstolo esteve aqui, o apóstolo Ronaldo. Ele é o responsável, a autoridade sobre a nossa vida aqui. Estamos debaixo da cobertura, caminhando com ele, com o propósito, com a visão. E domingo passado, quem não veio, perdeu uma mensagem abençoada, porque Deus tem usado a vida do nosso apóstolo de uma forma extraordinária. E foi muito bom. Quem esteve aqui viu, e você pode concordar dizendo amém. Você pode concordar dizendo glória a Deus, né? Realmente, não, há pouquinho só a Elda que falou amém. Você pode concordar dizendo amém. Já melhorou, glória a Deus. E foi muito bom, foi muito gostoso. Deus usou ele de uma forma tremenda. E assim, já faz algum tempo, algumas semanas, alguns dias, que eu estou em crise, assim, falando, meu Deus, não dá, meu Deus, sabe, está difícil a situação, como está difícil lidar com pessoas, que não era assim antigamente. Eu vim de uma geração, eu vim dos anos 90, aonde o povo tinha prazer de buscar um culto. Às vezes nós saímos num culto e buscava outro, saía de uma vigília e ia para outra. A gente tinha sede de estar na presença de Deus, a gente tinha sede de pregar o evangelho, a gente tinha sede de pregar para alguém, falar, olha, vamos lá comigo, convidar alguém para ir para a igreja. E eu não sei o que aconteceu com essa geração. É uma geração totalmente assim, claro, tirando algumas exceções, lógico, toda regra tem sua exceção, mas numa grande maioria, é uma geração desligada, uma geração que não quero compromisso. Olha, o meu ministério é o canto do banco, deixa eu quietinho, não mexe comigo, eu só quero assim, vir comer a palavra e sair, pronto, não quero compromisso. E ali eu ficava me questionando, eu falava, meu Deus. E aí, lembrei da palavra 1 Timóteo 4, coloca para mim, versículo 1, que diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz, que nos últimos tempos, alguns apostatarão, se esfriarão, se enfraquecerão na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Isso é uma verdade. Quando nós olhamos o mundo aí fora, vemos crentes espalhados em toda a face da terra, nós vemos que hoje existe uma igreja divorciada, existe uma igreja que não é mais a noiva do cordeiro, mas a convidada apenas para a festa do casamento. Mas não é a noiva, é uma convidada. Nós vemos aí fora muitas inversões de valores. O certo virou errado, o errado virou certo, mentiras se tornam verdades, e você fica, meu Deus, meu Jesus, aonde que isso vai parar? O mundo aí fora ensina que o sexo é livre e o amor é caro e ultrapassado. O mundo aí fora ensina que se você enganar, se você trair, significa que você é inteligente, você é descolado. O mundo aí fora ensina que o dinheiro ele se torna mais importante do que Deus e do que a sua família. Que a roupa, a grife, né? A marca da roupa que você veste é que define o teu caráter. Aonde já se viu isso? Quem foi que disse que isso é verdade? O mundo aí fora ele ensina que se você não bebe, que se você não fuma, você está completamente fora de moda, você não é descolado. O mundo aí fora eles ensinam que a modernização
se chama nudez e pornografia. O mundo aí fora ele nos ensina que onde perder o celular se torna algo mais doloroso do que perder a virgindade, porque virgindade é coisa ultrapassada, é fora de moda, não se fala mais nisso. Corte, pastor, para com isso, eu vou fazer corte, eu quero mais é beijar na boca, é o que o mundo fala aí fora. Mas eu quero dizer para você uma coisa, até vou usar o exemplo até do apóstolo, ele falou isso e é uma grande verdade, eu falo dele as minhas palavras. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, aí você pergunta assim: pastor, o senhor já pensou em desistir, jogar tudo para o alto? Uma vez não, mas 1 milhão de vezes a gente pensa. Pensar a gente pensa, mas eu não fiz e nem vou fazer. Porque quando eu lembro de pessoas como vocês, eu lembro da história de cada um, como a história da Ana que veio aqui agora. Eu lembro a história de cada um como entrou na igreja. E hoje, aonde Deus colocou você, o que Deus está fazendo, a transformação que Deus fez na tua casa. Queridos, não tem como desistir desse chamado, é impossível. É impossível. Há quem diga e quem pense: pastor é coisa fácil, né? Ser pastor, ganha bem, coitado, né? Ganha bem, não faz nada, você que pensa, sabe de nada, inocente. Havia um programa, o Luciano Huck, que agora ele entrou de domingo, hoje ele estreia um programa, né? E quando ele tinha o Caldeirão de sábado, tinha um quadro que eu gostava, e ele ficou pouco tempo, eu não sei porquê, era legal aquele quadro. Ele colocava um fã, que não era conhecido, na pele de um ator, de um cantor. Você tinha um ator ou um cantor que você era fã, então você ia viver um dia na vida dele, na pele dele. Você tinha que atender toda a agenda, os compromissos daquele artista. E aí os fãs, quando terminava o dia, falavam: rapaz, eu pensava que era coisa fácil, que era só dinheiro no bolso, fama, não sabia que esse corre não. Todo mundo falava a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes quando a gente está do outro lado, a gente vê a pessoa e fala: é fácil, isso aí eu sei fazer. Mas vem para o lugar da pessoa, pega as responsabilidades, e aí você vai ver que não é fácil. É chamado, é compromisso, é propósito. E eu tenho uma aliança com vocês, aleluia. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus, e nós vamos até o fim, aleluia. O Salmo 24 é lindo, todos os salmos eu gosto, mas eu lembrei agora do Salmo 24, que naquele grande dia, quando Jesus vir buscar a igreja, na hora que ele estiver recebendo todo mundo, eu vou chegar com a igreja Manancial Aricanduva a vocês, e aí um anjo vai abrir a janelinha do céu ali e vai falar assim, né? Primeiro a gente vai cantar, a gente vai dizer: levantai-vos, ó portais, né? Ó portas abertas, levantai-vos. E aí Jesus vai estar com a gente, e o anjo vai olhar e vai falar assim: quem é este rei, né? E nós vamos falar: o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, aleluia. Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, aleluia. E nós vamos entrar juntos, eu e você, glória a Deus. Mas é uma caminhada árdua, não é fácil. Na nossa caminhada, nós vamos ver muitas pessoas ingratas. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Mas não se frustre, isso aconteceu com Jesus também. Quer um exemplo? Lucas 17, a partir do versículo 11, está contando sobre os 10 leprosos. E conta a história que Jesus ele estava entrando numa aldeia, e no meio do caminho 10 leprosos de longe: ei Jesus, nos ajude. Por que os leprosos estavam de longe? Porque eles não podiam se aproximar, era proibido. Se eles se aproximassem de alguém, eles eram apedrejados. Eles tinham sido expulsos pelo sacerdote da cidade, eles tinham que ficar de longe. Nos ajude.
E Jesus curou eles. A Bíblia fala. E falou: vai e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, que era o chefe da aldeia, expulsou eles. Para eles entrar de novo, eles tinham que mostrar para o sacerdote: ó, estou curado, Jesus me curou. E eles foram. Um voltou. E a Bíblia fala: e este era samaritano. Ué, por que a Bíblia dá ênfase dizendo era samaritano? Porque os judeus e os samaritanos não se conversavam. Apesar de eles serem irmãos, eles tinham rixa, eles tinham briga. Um não se dava com o outro. Mas esse, que era samaritano e podia falar: eu vou falar com esse judeu nada, ele foi. E ele se prostrou a Jesus e agradeceu. Ele honrou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Versículo 19, Lucas 17, 19. Jesus, ele disse assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Ele não só foi curado, mas ele também recebeu a vida eterna. Somente um voltou, e esse um foi recompensado. Não basta só receber, nós recebemos um milagre, a bênção, mas nós precisamos também saber agradecer, sermos gratos a Deus, a nossa liderança, a nossa igreja, a todos que nos ajudam. Mas você vai encontrar nessa caminhada, mas não desista, não fique triste, continue, vale a pena. Quando a gente vê pessoas que entram daquele jeito por essas portas, ou que cruzam o nosso caminho, ou que vão na célula, ou que nós levamos para um encontro, inclusive final de novembro, ou começo, a primeira semana de dezembro, tem encontro com Deus, tá? Vamos preparar pessoas para levar para o encontro com Deus. Queridos, depois que a gente vê essas pessoas sendo restauradas na presença de Deus, a vida delas sendo transformada, vale a pena, aleluia, vale a pena todo esforço, glória a Deus. Na nossa caminhada, nós vamos achar muita gente folgada, pastor chamando os outros de folgado. Tem gente folgada, gente folgada que só quer a bênção, que a pessoa não quer compromisso com o dono da bênção, ela não quer trabalho, ela só quer receber. É o sanguessuga de provérbio, dá, né? Só quer dar. Aí você fala: pastor, o senhor tem alguma base bíblica para falar isso? Eu tenho. João 6, depois você lê em casa. João 6 é um texto muito grande, vai até, se eu não me engano, são 72 versículos, se eu não me engano. Começa falando sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão todinha. Logo em seguida, Jesus anda pelo mar. Ele anda por cima do mar. E aí ele se afasta, ele vai em direção a Cafarnaum. E se você ver, o povo foi atrás. João 6, versículo 26, o Guilherme vai projetar. Jesus dá uma bronca no povo. É um sermão duro, pesado do Senhor. Ele diz assim: vocês só me acompanham e me seguem, não é porque vocês me amam, não, é porque eu dou de comer para vocês, é porque onde eu vou tem pão, por isso que vocês vão. Vocês não estão interessados em compromisso. E Jesus continua, aquele texto continua. Aí você vai projetar depois, Guilherme, o mesmo João 6, os 66, 67, 68, porque Jesus continua dando uma dura no povo. Versículo 66, ele diz para os discípulos, primeiro 66 está falando que o povo começou a ir embora. Quando ouviu aquelas palavras duras de Jesus, o povo começou a sair. No versículo 67, Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês, quer ir embora também? Aproveita, vai embora. Aí no 68, Simão Pedro diz assim: meu Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aleluia. Às vezes você ouve uma palavra dura como essa, mas não é para te humilhar, é para te preparar para o dia mau, para uma decepção, forjar teu caráter, para que você tenha pele dura. Por que pele dura? Pode bater que eu aguento, aleluia.
eu aguento a pancada, aleluia. Na sua caminhada, você vai encontrar muita gente medrosa. Eu tenho medo. Vai com medo mesmo, em nome de Jesus. Eu tenho dúvida. Vai na dúvida mesmo, em nome de Jesus. Porque Jesus não nos chamou para o prejuízo da fé, igreja. Ele nos chamou para alcançarmos e ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos. Se a gente for na fé e no nome de Jesus, vai dar certo. Eu não tenho dúvida que nós vamos crescer, que nós vamos ganhar esse bairro para Jesus. Sozinho eu não vou fazer isso, mas se nós nos unirmos, nós vamos conquistar em nome de Jesus. E olha que lindo, Jesus falando em Mateus 19, 29, ele diz assim: todo aquele que deixar a sua casa, todo aquele que deixar os seus parentes, a sua família, irmãos, pais, filhos, todo aquele que deixar a sua terra, a sua fazenda, por amor a mim, ele diz, com certeza nesta vida vai receber 100 vezes mais, e na outra vida, a vida eterna, aleluia. Deus não nos chamou para o prejuízo da fé, aleluia, aleluia, glória a Deus. De vez em quando você dá um glória a Deus aí, para mim saber que você está aí, viu? Aleluia, glória a Deus. Então vamos ensaiar, dá um glória a Deus aí, aleluia, é isso aí. Nessa caminhada, você vai encontrar muita gente infiel, pessoas que vêm e fazem uma aliança com você, e daqui um pouco se decepcionam, pulam fora, não honram com a sua palavra. Irmãos, se eu for contar para vocês, tanta gente, em toda a minha história de vida, essa igreja mesmo, vou falar dessa igreja, se todo mundo nesses 4 anos que entrou aqui, ficasse aqui, nós não ia caber. Nós ia ter que fazer 3 cultos no domingo, para caber todo mundo que já passou aqui, já falaram: pastor, conta comigo. A gente ia ter que fazer 3 ou 4 cultos no domingo, para atender todo mundo que já passou e já veio com essa conversa. Então há muitas pessoas assim, pessoas que conseguem ser fiel ao time do coração, a um partido político, ao cabeleireiro, ao posto de gasolina, à sua manicure, mas quando se trata do reino de Deus, não consegue. Mateus 5,37 diz assim: que a tua palavra seja assim, sim ou não, não. Passou disso, provém do maligno. Então que a nossa palavra seja sim, sim, e não, não. Se você prometeu, vá até o fim, cumpra em nome de Jesus, aleluia. Nada de chegar a mulher do Yakut, e aí você fala assim para a criança: vai lá e fala que eu não estou. Aí a menina chega, ou a criança chega lá no portão e fala: minha mãe mandou falar que não está. Que aí você vai cair no descrédito. E não faça isso em nome de Jesus. Nessa caminhada, nós vamos encontrar muita gente preguiçosa e insensível. Nós vamos encontrar pessoas que ficam horas na internet, mas não conseguem passar 10 minutos de joelho na presença de Deus. Pessoas que ficam maratonando a Netflix, seriados, horas e horas, dias e dias, mas não conseguem ofertar meia hora lendo a palavra de Deus. Pessoas que choram no final de uma cena de novela, cena de um filme, está lá, mas não conseguem chorar na presença de Deus. Nós vamos encontrar, com certeza. Mas quando a gente lembra de vocês, a situação é diferente. Quando eu me lembro da minha família que eu tenho aqui, todas as mazelas, todas as dificuldades, a gente olha para o céu e fala assim: Senhor, vai valer a pena. Está valendo a pena, aleluia. Essa igreja aqui, ela está em crescimento. Eu quero até, se você não sabia, eu quero ensinar você. Não existe igreja pequena,
mas igreja em crescimento. E nós sabemos o caminho das pedras. Nós já temos experiência, porque nós viemos da Manancial quando tinha 15 membros. O apóstolo estava contando aqui, né, ele falando de meia dúzia, era isso. Era Pedro, Tiago e João na época. Era metade desse salão. Então nós já temos um caminho, um exemplo para seguir. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Só que nós não podemos começar aonde os outros estão terminando. Nós temos que construir e escrever a nossa história. Aleluia. E nós vamos escrever juntos nós vamos escrever. E nós vamos lembrar dos momentos lá atrás. A gente vai falar, lembra daquele culto que só tinha 4 pessoas? Lembra quando a gente orava para Deus mandar um tocador de quarta-feira? Lembra quando a gente brincava aqui na nossa igreja, vem o Fernandinho diante do trono, a Aline Barros cantar, porque nós não tínhamos tocador. Nós vamos lembrar disso com alegria no coração, sabendo que Deus é maior na nossa vida. Aleluia. E eu quero te dar alguns conselhos. Hoje eu não vou demorar. Hoje eu até gostaria de estar ministrando chave, falando, pega a chave do teu carro, pega a chave do teu apartamento. Mas hoje eu quero dar uma palavra para você, para Deus descortinar aquilo que está tampando a tua visão. Hoje que Deus amplie a tua visão em nome de Jesus. Que você venha ter conhecimento daquilo que Deus quer na tua vida, igreja, em nome de Jesus. O primeiro conselho pastoral é: comece pequeno, mas pense grande. Aleluia. Comece pequeno, mas pense grande. Muita gente querendo já ser grande. Lembra de Adão? Começou grande e na primeira tentação, no primeiro obstáculo, caiu. Agora José não. José começou pequeno, mas ele pensava grande. Inclusive está passando no Gênesis de José, né? Eu vi ontem, passando lá os canais, eu vi que tá passando sobre José. Comece pequeno e pense grande. Ele foi assim. José começou primeiro administrando a casa de Potifar. Depois ele administrou a cadeia, até ele chegar no Egito. E foi colocado como o segundo homem mais importante do Egito. E não é só sobre o Egito. Ele foi o segundo homem na época dele, o maior de todos do mundo, porque o Egito era a potência mundial naquela época. E José, ele chegou no topo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus, ele tem muitas coisas grandes para entregar na tua vida, igreja. Você pode dizer amém? Mas ele só vai entregar na hora que você estiver preparado para receber. Aleluia. Porque se ele te der agora, você não vai valorizar aquilo que Deus está te dando. Então Deus, ele não vai fazer isso. Ele está te preparando para aquilo que ele tem para entregar na tua mão, para que você não desperdice e valorize aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Segundo conselho que eu posso dar nesta noite: não despreze os pequenos começos. Está lá em Zacarias 4:10. Não despreze os pequenos começos. Quantas pessoas a gente vê começando, e às vezes a pessoa, quarta-feira a gente viu a Tainara aqui, né? A estreia da Tainara. E talvez quem viu pela primeira vez falou, não foi legal. Mas era a primeira vez. Ela estava morrendo de vergonha. Ela queria ser um tatu ali para entrar debaixo aqui. Ela estava morrendo de vergonha. Mas lá na frente a gente vai ver ela arrebentando, assim, tocando e pulando, né? Tocando de cabeça, de plantando bananeira e tocando. Mas ninguém vai lembrar do começo. Ninguém vai lembrar, quando começou foi difícil, né, Sônia? Quando você começou a fazer os bolos, ninguém vai lembrar. Quando vê a Sônia com aquela loja bonita, dá um glória a Deus aí, Sônia, aleluia. Vê você com aquela loja abençoada, ou de repente até com a rede de loja, Sônia, né? Não sei, né? Aleluia. Eu sei que eu estou do teu lado, viu? Não esquece de mim não, aleluia.
De repente, a Sônia lá no bake-off dando aula lá para o pessoal. Ninguém vai lembrar que ela começou pequena, mas não despreze, aleluia, os pequenos começos. E um outro toque, também semelhante a esse: não despreze a unção sobre a tua vida, igreja. Você é ungido do Senhor, você é uma ungida do Senhor. Não despreze, porque quando eu desprezo, eu perco. Sabia disso? Olha os exemplos dos homens de Deus. Adão, ele desprezou a unção que tinha na vida dele. Adão tinha tudo para dar certo. Deus, ele fez tudo, fez a terra, os céus, o mar, e depois disse para Adão: governa. É só governar, meu querido, é tudo seu. Adão tinha tudo nas mãos, mas aí ele deu de mão beijada para o nosso inimigo, o diabo. Ele desprezou. E aí nós vemos lá Jó, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, Deus perguntando a Satanás, falando assim: de onde vens? E Satanás diz assim: de rodear a terra e passear sobre ela. Dá uma sensação de um fazendeiro falando das suas posses. Estou visitando aí minha fazenda. Você, quando vê a resposta de Satanás, parece que ele é dono, mas na verdade foi dado para ele ali, com Adão. Aí quando Jesus é tentado em Lucas capítulo 4, que ele é tentado pelo inimigo no deserto, capítulo 4, versículo 5, o diabo mostra os reinos da terra a Jesus e fala para ele assim, tudo isso, no versículo 6, o diabo fala para ele, aí você pode colocar Lucas 4, 6, o diabo dizendo assim: tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar, porque a mim foram entregues, e eu dou para quem eu quiser. É uma verdade, foi dado. E muitos de nós não temos essa compreensão, que nós temos a posse, nós temos por direito, porque a sua identidade em Deus é filho de Deus, é filha de Deus, aleluia. Somos herdeiros e cordeiros da promessa de Deus, aleluia, aleluia. Tome posse daquilo que você tem, não despreze a unção sobre a tua vida. Sansão desprezou, um outro homem de Deus que nasceu como profeta, juiz, esperança para um povo, uma nação, um homem de Deus, mas o seu fim, ele era para ser tudo isso, morreu como um palhaço. Aí você fala: pastor, que dura palavra, palhaço. Eu não tenho outra palavra. Coloca para mim Juízes 16, 25, por favor, Guilherme. Olha o que a Bíblia fala: e sucedeu que, alegrando-se seu coração, disseram, isso o povo dizendo, tá? Mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. O camarada estava preso, já estava sem a visão, porque a primeira coisa que os inimigos fez foi furar os olhos dele. O inimigo faz isso. A primeira coisa que ele faz com você, quando você dá ibope para ele, é furar e tirar a sua visão. Você não enxerga mais as coisas de Deus. Sansão já perdeu a visão. Para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar de pé entre as colunas. Esse brincar aqui, o texto aí está suave, que tem texto que fala que o povo batia nele, zombava dele, e eles riam da cara do homem de Deus. Tudo isso porque ele desprezou a unção sobre a vida dele. Judas desprezou a unção na vida dele. Judas Iscariote. Queridos, Judas andou com Jesus. Judas foi ministrado pelo Senhor Jesus. Mas se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Judas antes dele trair Jesus, e você perguntasse assim: ô Judas, você anda com Jesus, né? E aí, como é que é Jesus? Ele ia falar assim: Jesus tá por fora, cara. Se eu fosse ele, eu fazia diferente. Não, ele tem umas ideias aí que eu não concordo. Eu não concordo, é uma benção, né? Eu não concordo com Jesus. Ele ia falar isso. Jesus não liga para mim, não manda zap para mim. Jesus não faz ligação. Eu às vezes estou com um problema e Jesus não liga para mim. Você ia ouvir disso, reclamação do Judas. Por isso que ele traiu, porque ele desprezou
a unção que havia na vida dele. E aí mais uma vez eu lembro você sobre 2 Crônicas 20:20, a parte B, que diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas vezes nós lançamos uma palavra, um desafio, um propósito, você não entende, mas confie, vá, porque nós estamos já olhando lá na frente. Muitas vezes você só está enxergando a árvore, mas nós estamos enxergando a floresta toda. Nossa visão é uma visão já periférica, uma visão ampliada, e nós sabemos, tem um porquê as coisas estarem desse jeito. Eu me lembro que nem semana que vem é Santa Ceia. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou, e aí já fica até para orientação e explicação para quem não sabe, vai aprender agora. Porque uma vez essa pessoa não sabia. Estávamos preparando a Santa Ceia, e ela viu a etiqueta do preço que nós pagamos no pão. A gente compra aquele pão sírio. E ela falou assim: ai, que caro, por que o senhor não compra aqueles pão de padaria, o pão francês, que é muito mais barato? Com 2 contos o senhor compra um monte de pão e dá para fazer a ceia. Porque a gente paga em torno de 7, 8 reais, né, no pão que a gente compra da ceia. Aí eu expliquei para ela, eu falei: querida, tudo tem um porquê. Eu falei: querida, os judeus, até hoje, eles só comem pão sem fermento. O pão que nós compramos, ele não tem fermento, porque o fermento significa pecado. Então, o pão francês da padaria, ele tem fermento. Por isso que se um judeu for te visitar e você oferecer, vamos tomar um cafezinho, e você oferecer um pão francês, ele não vai comer, porque já é da cultura, ele só come pão sem fermento. E o pão que nós compramos, ele não tem fermento. Aleluia. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Não é solto, a gente não faz as coisas, tudo tem um porquê. Então valorize, não despreze a unção de Deus sobre a tua vida, porque tudo que você despreza, você perde. E aí eu falo, já quase encerrando, sábado nós lançamos de manhã uma palavra rapidinho de 6 minutos, depois você olha no canal. Eu falo sobre a boa parte. Eu conto a história de Marta e Maria. Está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, que fala a história que Jesus entra numa aldeia chamada Betânia, e ele está na casa de Marta e Maria. Marta está correndo para lá e para cá, fazendo os afazeres de casa, e Maria está aos pés de Jesus ouvindo. E quando Marta vai censurar, né, fala: Jesus, poxa Jesus, fala para minha irmã me dar uma força aqui, eu estou aqui me descabelando aqui para fazer os afazeres de casa, e ela está aí só sentada nos seus pés. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Aleluia. E rapidamente eu explico lá, eu digo, representa 2 igrejas, 2 gerações de igrejas ali. Marta está representando aqueles irmãos que estão no corre-corre, que nunca tem tempo para Deus. Ele não para ouvir, não para orar, não para ler a Bíblia. São irmãos que sempre tem um porquê para não estar no culto, sempre tem um atestado, uma coisa que não dá, não deu, não vai dar. E Maria está representando eu e você, que temos sede do Deus vivo. Eu e você, que temos prazer em estar aos pés de Jesus e ser ministrados por Ele. Eu e você, que temos a alegria e paixão de estar aqui adorando ao nosso Deus eterno. Aleluia. Que não temos preguiça, mas que temos prazer de estar na casa do Senhor. Aleluia. E outro dia eu ministrei sobre Marcos 5:21, que é a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Você lembra? Jesus, ele está indo curar uma menina de 12 anos, a filha de Jairo. E a Bíblia fala que uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos vai ao encontro de Jesus, toca na orla dele no manto, e imediatamente ela é curada. Você lembra dessa história? E Deus me mostrou também 2 gerações aqui, porque de um lado está uma menina de 12 anos de idade, com o seu útero, a flor da juventude. Esta menina está pronta para gerar filhos, mas ela está morrendo.
E do outro lado, uma mulher adulta, que ela está sofrendo de um fluxo contínuo, uma hemorragia. E ela está impedida de ter uma vida normal, de se casar, de ter filhos e ser feliz. Porque ela tem uma doença e ela também está morrendo, as duas estão morrendo. Pastor, o que essas duas mulheres têm a ver com a igreja? Tudo. As duas mulheres representam duas gerações da igreja na face da terra hoje. Vou te explicar. A menina representa uma igreja jovem, com o seu vigor, a sua força na flor da idade. A menina nova, porém, é uma igreja sem experiência, afobada, que mete a carroça na frente dos bois, que faz as coisas tudo atropelado, que se embanana nos cabelos das pernas. Ela está representando uma igreja movida a shows, eventos, passeios, festas para atrair os fiéis. E a igreja mais adulta, a igreja da senhora do fluxo de sangue, representa uma igreja madura, uma igreja experiente. O tempo passou e essa igreja envelheceu. Ela sente que está perdendo a força, as suas forças estão se esvaiando da sua, está se perdendo com o tempo. É uma igreja que precisa da ajuda dos pranteadores para forjar o seu choro, porque não chora mais. É uma igreja que está morrendo no tempo. E como diz o profeta Agenor de Miranda Araújo Neto, que o seu nome é Cazuza, o seu apelido, ele dizia: o tempo não para. E essa igreja não está percebendo, mas está morrendo no tempo. E nesta noite, o Espírito Santo quer impedir que esta jovem morra. E o Espírito Santo quer estancar todo o sangramento desta mulher adulta.